Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Gestão e Governança de TI em Exercícios para a banca FCC. Bom, acredito que nessa altura a maioria de vocês já esteja acostumada aos nossos cursos de exercícios e a metodologia que a gente utiliza, né? Esse aqui, inclusive, já é o segundo curso que eu gravo de Gestão e Governança em Exercícios, sendo que o primeiro era focado na banca CESP, né, que tem um estilo completamente diferente da FCC, que é o nosso caso aqui. Bom, então, a maioria já deve conhecer, mas para quem ainda não conhece, eu vou resumidamente falar sobre as regras do jogo, digamos assim, de um curso de exercícios. Então, são as seguintes. Primeiro, esse é curso de exercício. Então, o objetivo é o de resolver o máximo de questões possíveis que sejam abrangentes, né, que representem bem o estilo da banca abordada, que nesse caso aqui é a FCC, né, questões de múltipla escolha, bem diretas, que trazem as questões de determinadas bibliografias e eu vou mostrar tudo isso para vocês. Beleza. Segundo, então, já que o foco é o de resolver questões de maneira objetiva, a gente não tem tempo para ficar revendo a teoria do zero. O que a gente faz, na verdade, para quem já viu os cursos de exercícios sabe disso, são breves revisões sobre cada trecho da teoria pertinente àquela questão que está sendo resolvida no momento. Para quê? Para contextualizar e relembrar aquilo que a gente já estudou no curso teórico. Então, na verdade, eu parto do pressuposto que você já estudou tudo isso daqui e agora só está querendo refinar a sua estratégia aí através de resolução de exercícios, ok? De questões. Beleza, então não vou ficar revisando teoria do zero aqui, explicando devagar, como a gente fez lá na aula teórica. Por exemplo, a minha aula teórica de ITIL, se eu não me engano, tem mais de 8 horas de vídeo. Então, se você quer saber todos os detalhes sobre esse assunto, veja lá a aula teórica que eu explico com bastante calma. Aqui o foco é de resolver questão, ok? Como já é de praxe, eu comento todos os itens, né? Eu normalmente não deixo de comentar nenhuma letra, a não ser que seja muito óbvio. E vou detalhando o estilo da banca, né? Por exemplo, aqui da FCC, vocês vão ver que ela tem um estilo próprio, bem direto, você não precisa ter um conhecimento tão sofisticado assim. A estratégia é um pouco diferenciada se você fosse estudar, por exemplo, para o CESP, né? Completamente diferente. Eu mostro esse estilo da banca, eu mostro as pegadinhas, digamos assim, que você deve evitar, né? As cascas de banana que mais aparecem. E também, que é muito importante, né? Eu mostro por onde você deve estudar para responder as questões da forma como elas são cobradas na banca. Ou seja, a bibliografia adotada pela FCC. Então, quando aparecerem determinadas questões aqui, eu vou comentar, vou dizer, pessoal, isso daqui foi tirada da página, sei lá, 52 do Guia Geral do MPSBR. Sei lá, vou mostrar para vocês também de onde as questões estão sendo tiradas, porque aí vocês podem, inclusive, depois caminhar com as próprias pernas, né, já partindo das fontes corretas. Ok? Então, essas são as regras do jogo, basicamente, né? E é isso que a gente faz no curso de exercício. Eu resolvo as questões de maneira objetiva, dou uma breve relembrada na teoria, né? Uma breve revisão, quando for necessário, tá? Nem sempre eu vou ficar voltando também para a teoria. E dou dicas para essa sua estratégia aí a ser utilizada para a banca em questão. Bom, beleza. Só caso, né, tivesse aí algum marinheiro de primeira viagem, não tivesse visto algum curso de exercícios da nossa equipe, então já fica sabendo como é que funciona a metodologia, né? Quanto ao curso em si, pessoal, ele vai ser dividido basicamente em duas aulas, onde a gente vai ver dois assuntos em cada, né? Então são duas aulas com dois assuntos em cada, 4 assuntos no total. Essa primeira aula que vocês estão assistindo, a gente vai abordar ITIL e MPS-BR. E a segunda aula que eu ainda vou gravar, eu vou abordar COBIT e CMMI, certo? Essa divisão ela é simplesmente por uma questão de tempo e espaço, tá? Não tem nada a ver com a afinidade dos assuntos. É só para o curso não ficar muito cansativo, né? Muita coisa numa aula, ou pequeno demais, né? Muito picado em várias aulas. Então, dividir mais ou menos aí em duas. A gente vai ver aqui nessa primeira aula ITIL e MPS-BR, e na segunda
COBIT e CMMI. Beleza. Quanto a essa aula especificamente que você está assistindo, a gente vai fazer muitas questões de ITIL e algumas de MPSPR. Né? Na verdade, vai ser mais ou menos 70% de questões de ITIL e 30% de questões de MPSBR. Por quê? Porque, bom, a gente tem um tempo limitado, né? Senão o curso ficaria gigantesco. Eu prefiro resolver questões com qualidade, mesmo que seja menos questões, né? A gente deve resolver aqui umas 40 questões, mais ou menos nessa média. Mesmo que não seja, 200 questões, eu prefiro resolver menos, mas comentando com calma, mostrando o erro, mostrando onde está certo, onde está errado, mostrando a bibliografia, ou seja, passo a passo resolvendo elas com qualidade, ok? Beleza, então vão ser mais ou menos 70% de questões aqui de ITIL e o resto de MPSBR. Por quê? Porque essa divisão desigual, né? Porque a ITIL, na verdade, é um assunto que cai em quase toda a prova de concurso que cobre gestão e governança de TI no seu edital. Enquanto que, na verdade, a MPSBR é um assunto muito mais restrito. Raramente aparece em determinados editais e quando aparece, às vezes nem é cobrado em prova, certo? Mas a ITIL não. A ITIL está sempre lá, é batata, né? Tem lá no edital, a chance de cair é muito grande. Então, por isso que eu foquei mais em questões de ITIL do que em PSBR, mas também vamos fazer aí umas 9, 10 questões de MPSBR, que já cobre bem o assunto, tá? MPSBR é um assunto bem restrito. As questões que a gente vai ver aqui, elas representam bem o que normalmente cai em prova, então você já consegue, a partir daí, derivar bem os seus estudos, beleza? Bom, então agora que eu falei sobre nossa metodologia, já falei sobre o escopo, né, a ser abordado, acho que a gente pode iniciar a nossa resolução de exercícios. Né? A gente vai começar por ITIL, ok, pessoal? Várias questões. Vocês vão perceber que eu meio que ordenei as questões por ciclo de vida. Né? A gente vai iniciar com conceitos fundamentais, questões mais genéricas. Depois a gente vai avançar pelos estágios de ciclo de vida da ITIL. Estratégia do serviço, desenho, transição, operação e melhoria continuada, certo? E aí, na medida em que forem aparecendo os conceitos e os processos de cada um dos estágios, a gente vai resolvendo as questões e eu vou comentando. E antes de eu mostrar a primeira questão, deixa eu então relembrar e contextualizar o assunto aqui, pessoal. ITIL especificamente, né? Da forma como a gente viu lá na aula teórica, para a gente já se livrar dessas definições iniciais e poder dar mais velocidade nas próximas questões. Então vamos lá. Mais uma vez, não estranhem o ritmo acelerado com que eu vou explicar os slides, tá, pessoal? É só uma rápida lembrança para contextualizar o assunto. Eu estou partindo do princípio que você já estudou tudo isso aqui que eu vou falar agora. Só vou relembrar para a gente não entrar de sola, digamos assim, direto na primeira questão, ok? Então, olha só, ITIL, pessoal. Então, tá aqui. Primeiro, mostrando para vocês aqui a bibliografia, né? Mostrei isso para vocês no curso teórico. Estou relembrando aqui. As mesmas bibliografias que eu mostrei lá no curso teórico, que eu gravei lá no ano passado, continuam valendo da mesma forma. Estou mostrando duas opções aí. Essa visão introdutória genérica aí da ITIL V3, esse PDF, vocês podem encontrar nesse link. Se esse link não estiver funcionando, né, que às vezes eles mudam o endereço, procurem no Google aí esse título, Introductory Overview of ITIL V3, que vocês vão achar esse PDF sobre o qual eu estou falando. Um PDF de umas 50 e poucas páginas, certo? De graça, você baixa aí para sua máquina, ele vai lhe dar toda a visão geral sobre ITIL, desde os conceitos iniciais, passando por todos os processos dos estágios, inclusive com alguns anexos e apêndices no final. Bem curto de ler e muitas questões são tiradas daí e vai lhe dar essa visão inicial sobre o assunto. Beleza. Você pode também adquirir os livros oficiais da ITIL V3. São 5 basicamente, né, que compõem o núcleo da ITIL. Um para cada estágio do ciclo de vida. São livros pagos e relativamente caros, ok? Então é 8 ou 80, né? Ou você tem um material curto, como esse PDF aí de cima e gratuito, ou você tem materiais extensos e pagos, como os livros oficiais da ITIL V3.
Bom, para não ser nem 8 nem 80, existe na verdade uma terceira opção que eu não coloquei aí, mas eu poderia falar para vocês, que é o livro do Aragon, Implantando a Governança de TI. É o nome do livro, o autor é o Aguinaldo Aragon. Inclusive foi lançada a terceira edição do livro recentemente. Esse livro resume vários frameworks de gestão e governança, COBIT, PMBOK, Six Sigma, CMMI, ITIL também está lá no meio, certo? Então ele dá uma resumida também no framework ITIL e várias questões estão sendo tiradas desse livro do Aragon ultimamente em concurso. Então é um bom meio termo entre essa visão introdutória aí do PDF e os livros, né, oficiais que são bastante extensos. Pega aí o livro do Aragon, você encontra aí em qualquer livraria, Livraria Cultura, Saraiva, enfim, qualquer livraria aí você encontra. Inclusive essa terceira edição tem uma edição digital dela. Acho que na Saraiva você encontra isso daí, beleza? Não ganho nada disso, não estou fazendo propaganda para ninguém. Estou falando porque são bibliografias utilizadas para concurso, certo? E esse é o meu papel aqui, dar esse caminho das pedras para vocês. Implantando a governança de TI, Aguinaldo Aragon, certo? Beleza. Essa é a bibliografia básica, pessoal. As questões são tiradas essencialmente desses três lugares, certo? Ou está nos materiais oficiais da ITIL, seja essa visão introdutória ou os livros oficiais, ou está no livro do Aragon. É basicamente isso. Beleza. Então vamos lá, olha só. Vou falar aqui até mais ou menos o sétimo, oitavo slide, tá, pessoal? Pouca coisa, só para a gente introduzir. O que eu falei lá na aula teórica, né? Introdução ao cenário. Que, na verdade, antigamente, as organizações elas conseguiam manter os seus processos de negócio com pouco ou nenhum apoio da TI. A TI era uma mera provedora de tecnologia, de servidor, de banco de dados, de máquina. Então, era um apoio pontual e auxiliar as organizações para suportar os seus processos de negócio. Hoje esse cenário mudou, TI é um fator crítico de sucesso para qualquer organização, né? Não consigo imaginar aqui nenhuma empresa que tenha grandes projetos que não dependam de tecnologia, né? Todas elas dependem, e agora a TI passou a ser vista como uma parceira estratégica da organização, e não só aquele suporte, né, separado dos processos de negócio. A TI agora faz parte do próprio processo de negócio e estratégia das organizações. Beleza. Aí eu mostro uns gráficos aqui para comprovar isso, tá? Não interessa para a gente agora. E aí alguns desafios para você tornar essa TI uma parceira estratégica do negócio, né? Primeiro, óbvio, né? Alinhar os serviços de TI com as necessidades de negócio. Então, todos esses frameworks de gestão e governança, pessoal, de uma forma ou de outra, têm esse grande objetivo, né? Alinhar a TI com o negócio. Fazer com que a TI deixe de olhar somente para o seu próprio umbigo e passe a apoiar as metas de negócio e não de tecnologia. Parar de pensar em, como eu falei, né, máquina, servidor, banco de dados. Tudo bem, tudo isso são ferramentas, é um conjunto de ferramentas para lhe auxiliar a realizar aquilo que realmente importa, que são as necessidades de negócio da sua empresa. É isso que bota dinheiro no bolso dela, ok? Então, alinhamento da TI com o negócio é um desafio que você tem que superar. Esse gerenciamento de complexidade de ambientes de TI heterogêneos, né? Muitas tecnologias, muitos padrões, vários frameworks, você tem que gerenciar essa complexidade. E, no final das contas, gerar resultado, né? Ou seja, justificar o dinheiro que você investe na TI. Está lá embaixo, justificar o retorno sobre investimentos em TI. A TI deixar de ser uma caixa preta onde você investe dinheiro ali, não sabe o que acontece ali dentro. E no final, reza para dar resultado. E na verdade abrir essa caixa para dar transparência e visibilidade através de governança de TI. Eu falei várias vezes no curso teórico que governança de TI nada mais é do que controle. Né? Se eu pudesse resumir governança numa palavra só, é isso, é controle. É transparência para dar visibilidade à alta administração sobre as coisas que acontecem ali no setor, no departamento de tecnologia da sua empresa, para que com essas informações essa alta administração possa exercer o seu papel, que é liderar, né, direcionar a empresa em relação às suas metas de negócio. Beleza. Vamos lá. Então, qual é a solução da IT para isso? Já que a gente tem que alinhar a TI com o negócio, uma das soluções é
compreender necessidades do negócio, se relacionando diretamente com as áreas de negócio. Então, não existe mais aquela história da TI ser acionada pontualmente, né? De vez em quando eu vou lá e falo com a TI. Não, a TI agora ela é parceira das decisões. Então, as reuniões da alta administração, as grandes diretrizes da sua empresa são tomadas juntamente com o diretor ou o chefe do departamento de tecnologia, enfim, com a administração do setor de tecnologia da informação das empresas também, ok? Beleza. Além disso, a gente tem que medir a contribuição ao negócio. Bom, já aprendam logo isso. Falei várias vezes no curso teórico, vou falar de novo aqui. Todos os frameworks de governança e gestão, todos, CMMI, MPSBR, COBIT, ITIL, PMBOK, todos eles têm alguma maneira de você medir a contribuição que você está agregando a um negócio ou a um determinado processo de negócio, certo? Mensuração, pessoal, de resultados através de indicadores e metas é o que vai lhe dar essa clareza, né? Se você está indo no caminho correto e se você está em direção àquilo que foi definido inicialmente, beleza? Todos os frameworks de gestão e governança têm alguma forma de mensuração, indicadores, desempenho, performance, metas, ok? Beleza. Só que a ITIL é um framework para gerenciar serviços de TI, certo? Cada um dos frameworks de gestão e governança tem um objetivo, pessoal. Por exemplo, o CMMI para desenvolvimento é, como o próprio nome está falando, para desenvolver serviços e produtos de TI relacionados, ok? Desenvolver e manter. Então, CMMI a gente poderia dizer que é para desenvolvimento. COBIT é para controle. COBIT é para checar objetivos de controle. É muito mais um framework para auditoria de TI. PMBOK, vocês estão careca de saber, né? PMBOK é para gerenciamento de projetos. As normas ISO 27001, 27002, gerenciamento de segurança da informação. E assim vai. Cada framework tem o seu objetivo. A ITIL tem o seu, que é o de gerenciar serviços de TI, certo? Mantendo esses serviços estáveis e confiáveis. E a ITIL também é orientado por processos. São 26 processos na ITIL, dividido por 5 estágios de ciclo de vida, beleza? Então tá aqui, processos, processos e processos. Por quê? Porque não adianta você ter as melhores pessoas e profissionais, toda a tecnologia do mundo e dinheiro para investir no seu parque computacional se você não tem processo. Os processos na ITIL aqui basicamente dizem quem faz o que e quando. Essa ordenação lógica, os papéis, as entradas e saídas, isso está detalhado nos processos da ITIL ao longo de todos esses estágios do ciclo de vida que eu falei para vocês. E aí sim, junto com pessoas qualificadas e a tecnologia e ferramentas adequadas, você tem um resultado. São 26 processos na ITIL V3, versão 2007, tá? Só um detalhe, porque tem a versão mais nova da ITIL, que saiu no final de 2011, que deu uma mexida nos processos. Eu devo até gravar um curso de atualização sobre isso, mas que até hoje não foi cobrado em nenhuma prova, certo? Essa versão do final do ano passado para cá da ITIL. Então não se preocupem com isso, ainda vai demorar um pouco até ser cobrado, e quando for já vai ter um curso gravado sobre isso. Eu quero fazer isso aí em 1 ou 2 meses, eu devo disponibilizar essa atualização para vocês. Não se preocupem com isso no momento. Vamos focar na versão normal, digamos assim, da ITIL V3, né? Aquela que foi publicada lá desde 2007, que é o que cai em todas as provas, certo? Então, eu estou falando dessa versão. 26 processos é o que interessa para a gente. Beleza. Então, o que é a ITIL exatamente? A gente diz que é uma biblioteca de melhores práticas para gerenciar serviços de TI. Então é isso, né? É um guia de boas práticas, não é uma metodologia, certo? Metodologia é receita de bolo, são prescrições, são regras que você deve seguir exatamente como estão descritas em determinado documento. A ITIL não é isso, não é uma metodologia. É um guia, assim como o PMBOK, assim como o CMMI, é um guia de, né, como o CMMI, por exemplo, é um guia de melhoria. PMBOK, um guia para gerenciar projetos. A ITIL é um guia de melhores práticas para gerenciar serviços de TI. Por que um guia? Porque são práticas comprovadas e eficazes, mas que
você pode adaptar a sua realidade, certo? É o que eu estou falando ali embaixo. Processos devem ser adotados e adaptados ao seu negócio, ao seu contexto. Então, na IT é como se você dissesse, ó, tudo pode ser customizado, mas nada é obrigado a ser executado da forma como aparece lá no modelo, beleza? Ok, composta por 5 livros, né, que eu vou falar mais à frente aqui, um para cada estágio do ciclo de vida. E é isso, né, pessoal? Gerenciar serviços de TI. Porque veja, não adianta você ter uma organização, por exemplo, CMMI nível 5, né, linda e maravilhosa, que gera produtos de alta qualidade, mas que depois que você gerou esse produto, passou pelo ciclo de desenvolvimento. E aí, como é que você faz para gerenciar o serviço que isso gera? Ou seja, esse software rodando. Então a ITIL entra com esse foco, né? Enquanto o CMMI tem um foco no desenvolvimento, gerou um produto que vai gerar um serviço, né, a ser consumido. A ITIL ele entra mais nesse segundo momento, né, para você gerenciar esse serviço rodando. Então, inclusive as versões anteriores da ITIL tinham muito esse foco operacional, de nível de serviço, de incidentes, problemas, atendimento a usuários e coisas desse tipo. Tudo isso continua na ITIL V3, como a gente viu lá na aula teórica. Mas claro que existem questões maiores que são abordadas também. Inclusive esse nível estratégico, né, que trata até de questões anteriores à TI, grandes decisões da sua empresa, também são processos abordados aqui na ITIL V3. Mas para facilitar um pouco a sua cabeça, pense dessa seguinte maneira, né? A ITIL é para gerenciar serviço de TI. Serviço de TI, claro que tem toda uma concepção, uma estratégia, um projeto, um padrão, uma implementação, etc, etc. Mas em algum momento você vai ter que se preocupar em gerenciar isso rodando. Então esse é o grande foco da ITIL, né? Sempre foi lá desde as versões passadas. Nessa versão mais nova tem outras questões abordadas aqui, mas continua com esse foco forte em questões operacionais, como por exemplo no estágio de ciclo de vida de operação do serviço, onde a gente trata de central de atendimento, incidentes, problemas, solicitações dos usuários e coisas desse tipo, beleza? Então a ITIL é para gerenciar serviço rodando, beleza? Bom, chega de falar então, né? Depois eu volto e vou falando mais sobre o ciclo de vida, sobre as mudanças em relação à versão passada, à medida que as questões forem aparecendo. Para fechar esse trecho, esse primeiro trecho vamos fazer uma primeira questão aqui, pessoal. Olha só. Então tá lá. Primeira questão. Não é uma característica da ITIL. Letra A. A gente está procurando a falsa, então, né? A ITIL é um modelo de referência para processos de TI não proprietário? Verdadeira, letra A, né, pessoal? É um modelo de referência para processos de TI, para quê? Para gerenciar serviços de TI. Ok, falei para vocês, a ITIL é orientada por processos. São 26 na ITIL V3 versão 2007, né, a versão clássica. Beleza. E a gente diz que ele é não proprietário, tá certo dizer isso? Está. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que você não tem que pedir autorização a ninguém para ler os modelos, né, os guias, os livros da ITIL e utilizar essas boas práticas na sua empresa, ok? Veja, a questão de ser não proprietário não quer dizer que não exista um consórcio de empresas ou alguma entidade que mantenha a ITIL. É claro que existe. Né? É óbvio que existe uma entidade, ou seja governamental ou alguma empresa, que mantém esses guias, que mantém esses livros e evolui as versões da ITIL. Por um acaso, se você está curioso para saber, isso daí é propriedade hoje do OGC, que é o Office of Government and Commerce, né? Um escritório de comércio e governança, digamos assim, da Inglaterra. Certo? Então é como se a gente dissesse que a ITIL pertence à coroa britânica, ok? Como se fosse um modelo do governo britânico. Não é americano como o PMBOK, né? Bom, enfim, o que eu estou querendo dizer é isso. É lógico que existe uma entidade por trás da ITIL que mantém e evolui as versões do modelo. Mas a gente não diz que ele é proprietário, né? É correto dizer que ele é um modelo de referência não proprietário por essa razão. Porque você não precisa pedir autorização para utilizar as boas práticas da ITIL, ou para comprar os livros, ou para, né, utilizar aquilo na sua empresa. Okay? Então, verdadeira, letra A realmente é uma referência para o processo de TI e é não proprietário, porque você não precisa ter essa autorização privada para utilizar o modelo. Okay?
Letra B é baseada em melhores práticas, claro, né? Melhores práticas para gerenciar serviços de TI, como eu expliquei. E letra C é um modelo de referência para processos de TI proprietário, falso, né? Veja, mesmo que você não soubesse analisar bem essas alternativas, pessoal, aí começam as dicas, né, que eu dou no curso de exercício. Essa questão você resolve até por uma questão de lógica, né? A resposta, ou ela poderia ser letra A ou letra C, uma das duas. As outras não poderiam ser, né? Por quê? Porque a letra A é o contrário da letra C. Então, uma é verdadeira, a outra é falsa. A gente está procurando exatamente a falsa aqui, né? Que no caso é a letra C, ok? Então, quando você for fazer uma questão dessa na hora da prova, tudo bem você, de repente, marcar A a resposta é a letra C. Agora, não faria o menor sentido você marcar B, D ou E. Por quê? Porque a A é a negação da C e vice-versa. Então, enquanto uma está certa, a outra está errada. Então, a resposta é uma das duas, ok? Bom, no caso aqui, a letra C, expliquei para vocês que a ETO não é um modelo proprietário. Você não precisa pedir autorização para utilizar essas boas práticas, beleza? Falsa letra C, a resposta da questão realmente não é uma característica da ETO. Letra D e E são verdadeiras? Sim. Letra D, é independente de tecnologia e fornecedor. Perfeito, você não vai encontrar marcas, você não vai encontrar fornecedores, tecnologias específicas nenhuma dentro dos livros da AIT, ok? E letra E é verdadeiro porque tem checklist testado e aprovado. Bom, checklist seria em português aí lista de verificação, né? Esses processos que estão nos livros da AIT, pessoal, eles foram testados e aprovados? Sim. É por isso que são considerados boas práticas. Veja, nenhum desses processos aqui, que são considerados melhores práticas, que estão dentro da AITO, nenhum deles foi inventado. Saiu da cabeça dos autores da AITO, né? Das pessoas que escreveram o modelo. Nenhum deles saiu da cabeça desses caras. Na verdade, já eram processos que eram utilizados no mercado, que tinham a sua eficácia comprovada, testada em outras situações, e eles disseram, pô, beleza, então vamos catalogar isso daqui, colocar num guia de boas práticas e vamos escrever isso daqui no nosso modelo AITO. Beleza, processos para gerenciar serviços de TI, ok? Então, tudo que é boa prática, pessoal, não é algo que surgiu do nada, certo? É algo que foi testado e aprovado anteriormente e catalogado em algum modelo. Como, por exemplo, aqui na AITO, como, por exemplo, boas práticas para gerenciamento de projetos lá no PMBOK e assim por diante. Beleza, então letra E é verdadeiro, realmente. Esses processos da AITO é como se você tivesse um checklist, eles tivessem sido verificados através de uma lista de verificação e foram testados e aprovados anteriormente antes de serem catalogados nos livros da AITO. Verdadeira letra E. Letra C, a resposta da questão, a AITO não é proprietário. Beleza. Com isso a gente fecha esse trecho, ok? Trecho longo aqui, né? Eu sei que a gente só viu uma questão, nos próximos a gente vai ver bem mais questões, tá, pessoal? Esse início é um pouco mais travado mesmo, porque eu tenho que dar um monte de recado, tenho que dar uma revisada na teoria, mas não se preocupem que a gente vai resolver todas essas questões que estão aí na sua lista de exercícios e comentando cada um dos itens, ok? Beleza. Próximo trecho a gente continua. Volto já.